Olá, este é o Tenístico Podcast, hoje o episódio número 8. Eu sou Diógenes Savimondo, de Porto Alegre, e hoje falaremos dos campeões dos torneios realizados durante a semana, todas as finais realizadas hoje, dando continuidade então à temporada de saibro do circuito. Foram realizados então 3 torneios masculino essa semana e um feminino. Então são eles o WTA de Stuttgart, o ATP de Munique, ATP de Banja Luka, na Bósnia, e o ATP de Barcelona. Então, iniciando pelo WTA de Stuttgart, que foi um WTA 500 com grandes jogadoras, a presença das maiores jogadoras do circuito. Então, a grande campeã, destaque para a grande campeã, a Iga Swiatek, a polonesa, então, número 1 do mundo, segue na sua caminhada rumo a grandes conquistas, né? Então, é a grande favorita para Roland Garros, que no mês que vem, e ela bateu a Sabalenka então na final. Um destaque desse torneio então fica para a participação da brasileira, né, a Bia Haddad Maia, que ela chegou às quartas de final, relativamente um bom resultado, né, porque ela vinha de algumas derrotas consecutivas, então tendo chego às quartas de final já é considerado um bom resultado. Ela perdeu para a grande jogadora, né, a tunisiana Ons Jabeur, que foi um jogo em que ela tomou inclusive um pneu, né? Mas a Jabeur, então, é uma jogadora que tem golpes muito variados, golpes simples, mas variados. Então ela conseguiu dominar a brasileira, né? E fez um 6-3, 6-0. Então, infelizmente, ela foi eliminada na rodada seguinte porque ela teve um problema físico, então e desistiu. Então, a grande campeã Iga Swiatek, a polonesa. No masculino, então, destaques para os campeões. Então, Lajovic ganhou então o ATP de Banja Luka, na Bósnia. Holger Rune foi bicampeão no ATP de Munique, defendeu o título. E Carlos Alcaraz, então, foi bicampeão no ATP de Barcelona, defendeu seu título com grande sucesso. Então, desde Nadal não havia um bicampeão em Barcelona seguido, né? Então, falaremos mais adiante, então, do Alcaraz. Então, o destaque, então, para o Lajovic, campeão do ATP 250 de Banja Luka, na Bósnia, um ATP que contava com a presença de Djokovic e do atual campeão, o recém-campeão, o Andrei Rublev, do ATP 1000 de Monte Carlo. Então, era um torneio interessante. O Djokovic vem se arrastando com problemas físicos, né? Vamos ver como ele vai chegar. Já anunciou a desistência em Madrid. Vamos ver como ele vai chegar para Roland Garros, mas fica essa incógnita, né? O Djokovic segue com problemas físicos. Então, o Lajovic foi o campeão. E o Lajovic, que até pouco tempo atrás era top 100 do mundo, né? Então, conseguiu seu segundo título na carreira, segundo de nível ATP 250, né? E ele ganhou do Djokovic na campanha, né? Então, e acabou ganhando depois do Kekmanovic na semifinal também em 3 sets, e agora na final ganhou do grande campeão de Monte Carlo, Andrei Rublev, né, que vinha numa grande campanha no saibro, ganhou em 2-1, um jogador de 32 anos já, com seu segundo título na carreira, já é um veterano, digamos assim, né, mas é um jogador que sabe jogar, tem experiência, sabe jogar no saibro, né, inclusive já chegou numa final de ATP 1000, onde perdeu pro italiano, né, Fabio Fognini, então, italiano, que o Lajovic perdeu no ATP 1000, que ele chegou, o único da carreira, né? Então, parabéns para o sérvio, compatriota Djokovic, o Dejan Lajovic, então, campeão do ATP 250 de Banja Luka. O outro ATP que foi realizado semana foi o de Munique, né? Um outro 250, e destaque para o grande campeão Holger Rune, bicampeão, né? Então, era o cabeça de chave número 1 torneio. Foi bicampeão, mas com muitas dificuldades. Ele teve que defender match point do oponente, que é o Botic van Zeejansup, que é o holandês, que teve mais de um match point. O jogo foi decidido no tie-break do terceiro set, né? Foi um jogo duríssimo, mas apesar da pouca idade, prevaleceu aí já prevaleceu a experiência de finais ali para o Holger Rune se sagrar bicampeão desse torneio. Então agora para
Para completar então a semana, foi realizada de Barcelona, que é um ATP 500, onde sagrou então o Carlos Alcaraz como bicampeão. Não foi muito fácil para ele, não estava jogando seu melhor tênis, mas conseguiu ir avançando de fase e aí chegou na final, nos 2 últimos jogos, na semifinal e na final, e mostrou seu melhor tênis, né? Dominou amplamente os adversários. Inclusive o Tsitsipas, que é um grande jogador de saibro, mas não teve chance contra o Alcaraz, porque o Alcaraz é impressionante, é um tenista de uma outra prateleira, realmente, né? Tem tudo para ser um dos grandes da história. Já com 19 anos já soma vários títulos, várias finais, e é um jogador que tem todos os golpes, inclusive o drop shot dele é brincadeira, né? Não sei se a gente viu outro jogador com esse drop shot na história, assim, porque é impressionante o cara. Ele faz em média, sei lá, uns 7, 8 pontos por jogo de drop shot. Então isso é muito acima da média. Claro que ele aproveita, ele é um jogador que como é treinado por um ex-número 1 do mundo também, o Juan Carlos Ferrero, ele tem uma visão completa do circuito, sabe enfrentar todos os adversários, não se deve enfrentar os adversários da mesma forma, então ele usa estratégias diferentes. Por exemplo, a final que ele atropelou o Medvedev recentemente em Miami, o Medvedev é outro jogador, assim como o Tsitsipas, que joga bem atrás da linha de base. São golpes fluidos, altos, entendeu? E isso faz com que o drop shot seja bastante atrativo para o Alcaraz, que já tem esse golpe com perfeição. Então, os jogadores que jogam atrás da linha, eles deixam essa margem para utilizar esse golpe. Então, o Alcaraz deitou e rolou mais uma vez nos drop shot e sagrou-se bicampeão. Então segue agora pro ATP de Madrid, onde também tem que defender título. Ano passado ele passou pelo Nadal e pelo Djokovic para ser campeão. Esse ano não tem esses dois, que já completam a lista dos lesionados aí, dos desistentes pro ATP de Madrid, que inclui diversos jogadores aí que já desistiram. Mais recentemente o Jannik Sinner também, jogadores que estão se guardando, se preparando para Roland Garros. Então, uma lista grande de lesionados. Só para terminar do ATP de Barcelona, uma curiosidade, né? O Nadal é 12 vezes campeão, é impressionante. O desempenho do Nadal no saibro é inacreditável, é quase acima de 90%. Em Barcelona nunca perdeu. São 12 finais, 12 títulos, e coitado dos adversários, né? Por exemplo, o Ferrer foi 4 vezes vice. Pô, o cara chegar 4 vezes na final não conseguir ganhar e não teve nem chance, nenhuma das vezes, né? Impressionante, então. Então agora, essa semana já se inicia o ATP 1000 de Madrid, logo em seguida outro ATP 1000 de Roma, para então a gente ter o grande torneio em maio, que é o de Roland Garros, né? Que a gente vem apontando alguns favoritos, mas vai depender muito da questão física, principalmente Nadal e Djokovic, então problemas físicos. O próprio Alcaraz, que é um grande favorito para Roland Garros, digamos assim, ele também enfrenta problemas físicos e a gente tem que aguardar para ver como ele vai chegar, né? Um jogador que gosta de jogar contra ele, o Jannik Sinner, também tem problemas físicos. Tirando esses, jogadores assim como o Tsitsipas, Zverev, tem alguma chance, mas já menor, né? Então não deve fugir muito disso o Roland Garros. Mas isso é papo para os próximos podcasts, próximos episódios, então, né? Então este foi o Tenístico Podcast, episódio número 8. Sou o Jorge Sabimondo, um grande abraço, até a próxima.